Mestre Jesus, mais um dia de reflexões do Evangelho, ainda no assunto tão importante para todos nós, aliás, como todos os assuntos do Evangelho, o duelo. Às vezes a gente tem a impressão de que ele está falando de um tempo longínquo, pois está falando de duelos de armas, de tirar o sangue do nosso irmão, mas é um assunto extremamente atual, pois se não o fazemos de forma material, física, nós o fazemos pelo pensamento, pelas diferenças de pensamento que existem entre nós e os outros, com as facadas do nosso olhar, com o julgamento que fazemos das pessoas que não pensam iguais a nós, ou seja, quem pensa igual a nós? Ninguém. Então o duelo está presente na nossa vida em todos os instantes. Em todos os instantes em que estamos nos relacionando, podemos entrar neste combate. Então que nós tenhamos o olhar correto para nós quando estivermos lendo o texto de hoje, para que a gente se busque e se perceba nos textos, nos assuntos, nas frases, nas reflexões. Obrigado, Pai, por essa nova oportunidade que recebemos de focar naquilo que é verdadeiramente importante para nós. Que assim seja. Do capítulo 12, Amai vossos inimigos, o duelo, o item 14. Que opinião terão de mim, dizei-vos frequentemente, se eu recusar a reparação que me é pedida, ou se eu não a pedir a quem me ofendeu? Loucos, como vós, os homens atrasados, censurar-vos-ão. Mas os que são iluminados pela chama do progresso intelectual e moral dirão que agistes segundo a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco. Devido a uma palavra, muitas vezes dita à toa ou inofensivamente por um de vossos irmãos, vosso orgulho fica melindrado e respondeis de maneira picante. E eis uma provocação. Antes de chegar ao momento decisivo, perguntai a vós mesmos se agis como cristãos. Que conta dareis à sociedade se a privardes de um de seus membros? Pensai no remorso de ter tirado de uma mulher seu marido, de uma mãe seu filho, dos filhos seu pai e arrimo? Certamente, aquele que ofende deve uma reparação, mas não é mais honrado para ele dá-la espontaneamente, reconhecendo seus erros, do que expor a vida daquele que tem direito de lamentar-se? Quanto ao ofendido, tenho de convir que, algumas vezes, pode encontrar-se gravemente atingido, seja em sua pessoa, seja em relação àqueles que o cercam. Não é só o amor próprio que está em jogo, mas o coração está ferido e sofre. Porém, não apenas é estúpido jogar sua vida contra um miserável capaz de uma infâmia, mas além disso, mesmo ele estando morto, a afronta, seja ela qual for, não continuará existindo? O sangue derramado não dá ainda mais fama a um fato que, se é falso, deve cair por si só e, se é verdadeiro, deve esconder-se sob o silêncio? Portanto, só o que resta é a satisfação da vingança saciada. Ai, triste satisfação, que muitas vezes deixa, já nesta vida, pungentes lamentos. Porém, se é o ofendido que sucumbe, onde está a reparação? Quando a caridade for a regra de conduta dos homens, eles conformarão seus atos e suas palavras a esta máxima: não façais aos outros o que não quereis que vos façam.
e então desaparecerão todos os motivos de dissensões, e com eles os de duelos e de guerras, que são duelos de povo a povo. François Xavier, Bordeaux, 1861. Então, continuando nossas reflexões em cima do duelo, ele hoje traz um outro ponto de vista para a gente estimular as nossas reflexões, para que a gente avalize melhor essa nossa ação instintiva e muitas vezes ignorante, que faz com que a gente se diga tão inteligente, tão avançado, tão, uma civilização, mas a gente ainda cai por situações que às vezes elas apunhalam a nossa intimidade. E esse melindre que ele está falando aqui é algo para que a gente possa refletir bastante, porque às vezes a gente escuta comentários, às vezes a gente escuta algo na nossa direção, e quando a gente menos espera, a gente está envolvido nesse processo, que é um processo de contenda, com às vezes nem envolvendo uma outra criatura, mas às vezes essa contenda ela acontece na nossa mente. Quando a gente se sente ofendido por algo e se deixa levar por essa ofensa, e muitas vezes a gente quer tirar satisfações. Nos dias de hoje, essas satisfações que às vezes a gente busca tirar, elas são contrárias à lei humana, e aí a gente silencia. Isso mostra para nós que no passado, se não houvessem essas leis, com certeza a gente concretizaria uma retaliação, qualquer que seja, frente àquilo que me causou uma movimentação. E essas movimentações, elas são movimentações naturais, no sentido de que são uma representatividade de quem nós somos. Então a gente recebe um estímulo, esse estímulo faz com que a gente tenha uma ação, e essa ação que a gente tem, ela é uma ação muitas vezes instintiva e faz com que a gente cause um dano ao outro quando a gente tem condições, e obviamente a gente está causando um dano a nós mesmos, né? Em todas as situações a gente causa um dano a nós mesmos. Às vezes a gente ainda causa um dano para o outro, né? Às vezes o outro nem tem essa percepção de que a gente causou um dano para ele, mas a gente age por por esse estímulo que movimenta essa nossa ação. E ele aqui, fala de um jeito muito sutil, né, de quando a gente fica melindrado e responde de uma maneira picante, né? Às vezes a gente responde muito mais do que dessa forma. Às vezes a gente responde com raiva, com ódio, né? E quando a gente vê, a gente está maquinando na nossa intimidade o mal. E esse mal, às vezes, não atinge o outro, como a gente falou há pouco. Esse mal, ele acaba ficando represado em nós mesmos. E aí a gente sofre as consequências do mal sendo gerado em nós. O que essas forças, essas energias deletérias causam na nossa intimidade espiritual.
às vezes elas são canalizadas para o corpo físico e o corpo físico acaba drenando essas energias desequilibradas, essas energias que são totalmente desalinhadas a o que Deus espera que nós realmente produzamos como espírito. Então a gente vê que nós temos muitas potências e temos condição de fazer muita coisa com tudo aquilo que a gente já sabe e que Deus permite que nós vivenciemos. Mas a gente tem que saber usar isso de forma que seja bom para nós e, como consequência também, bom para aqueles que estão envolvidos na mesma situação que nós. Então, esse aprendizado que a gente está passando por um processo de refinamento, né, da questão do duelo. Então ele fala aqui, né, uma palavra muitas vezes dita à toa ou inocente ou inofensivamente, vosso orgulho fica melindrado. Então a gente tem que aprender a começar a filtrar tudo aquilo que chega até nós. Nós muitas vezes ainda estamos na época que deixamos passar tudo sem observar aquilo que está chegando até nós. E esse aprendizado de filtragem, ele é benéfico para toda e qualquer situação. Porque às vezes, né, aqui ele está falando com relação a uma palavra, mas a gente vive num mundo que avançou tecnologicamente. Então, essas palavras, essas imagens, elas vêm até nós, seja através da internet, seja através da televisão, através de um rádio, de várias formas agora. As palavras chegam, as imagens, elas chegam até nós. E tudo isso é matéria. A gente muitas vezes não tem noção dessa matéria mais sutil, mas se ela causa em mim uma movimentação, né, que é o que ele fala, fica melindrado e respondeis de maneira picante. Então, é um conjunto que impactou em mim. Então, é uma matéria que a gente não sabe, talvez, definir como ela é, mas ela impacta no nosso sistema receptor. Então, a gente recebe isso e isso causa em nós essa movimentação que a gente está falando. Agora, se nós aprendermos a filtrar aquilo que está chegando em nós, a observar aquilo que chega até nós, avaliar esse conteúdo que está sendo trazido até nós, qualquer que seja o meio. A gente avaliando vai com certeza, filtrando ele, identificar se eu quero realmente ou não a parte deletéria daquilo que vem, naquilo que eu estou vendo. Se eu vou deixar aquilo ser uma energia que alimenta a minha intimidade, que ainda trabalha e opera no mal, e dá vazão. Porque quando algo chega até nós e a gente desperta o mal que está presente em nós e a gente vibra esse mal, a gente se alimentou dessa força externa. Essa força externa fez uma movimentação em nós como uma máquina e nós produzimos algo. Então, a importância da filtragem para todos nós não é que a gente vai se isolar das coisas, porque isso é impossível. A gente não tem como se isolar de tudo que existe, de tudo que precisa chegar até nós. A gente tem que aprender a lidar com aquilo que chega até nós. Então, quando chega algo para mim como espírito, olhando para aquilo e vendo o que aquilo tem de estímulo para mim. Por que aquilo
me desperta uma ação maligna? Porque aquilo faz com que eu, às vezes, perca a noção mental e simplesmente reaja como se eu ainda fosse um princípio inteligente. Essas indagações, elas vão aprimorando o nosso processo de filtragem dos conteúdos que chegam até nós. Porque, na maioria das vezes, a gente tem o hábito, e é um hábito que muitas vezes é salutar, que é simplesmente, primeiro, a gente corta totalmente o contato com uma determinada situação. E cortar o contato é um adiamento do enfrentamento daquilo. Então, a gente tem que ter noção dessa nossa ação, mas a gente tem que compreender que aquilo provavelmente retorne para nós num outro momento, talvez até de uma forma um pouco mais intensa, mas a gente então, se optou por não enfrentar naquele momento, a gente tem que buscar o aprimoramento para quando essa situação se repetir, porque as situações se repetem para a nossa educação, eu esteja preparado para aquela situação. Porque a situação ela vai sempre repetir, não importa se a gente já sanou ou não aquilo. A diferença que muda é se é uma expiação ou se é uma prova. É isso que acaba modificando. E às vezes a gente não compreende quando a gente olha para esses espíritos mais evoluídos, né, que a gente conhece no nosso planeta, vê que passam por situações. Se a gente olhar, por exemplo, o professor Eurípides, o Dr. Bezerra, né, o Chico, o Divaldo, e por aí vai, né? Não dá para ficar falando todos, mas todos eles passaram por situações difíceis. O que modifica em relação a eles e a nós no enfrentamento da dificuldade? Isso que a gente tem que compreender. Talvez eles já estejam passando por um processo que é uma prova para avançar, não é uma expiação. A gente talvez seja ainda expiação, mas de qualquer forma o mecanismo ele é o mesmo para nós como espírito, porque essa virada de chave de prova ou de expiação, ela está na nossa intimidade de como cada um de nós enfrenta as situações que Deus está enviando para nós. A força com a qual eu me deparando com as situações de dificuldade, eu encaro elas de uma forma educacional e isso potencializa a minha melhora. Uma das grandes melhoras que a gente pode adquirir como espírito é esse aprimoramento dos filtros, né? Então, quando alguém vem e faz uma ofensa para nós, a gente saber olhar para aquilo com o olhar correto, interpretar aquilo que está chegando, não reagir, mas trabalhar aquilo que está chegando até nós de forma que a gente devolva da forma correta para o meio. Não digo nem para a pessoa, né? Não estou dizendo que a gente tem que responder para ninguém, não é isso. É como eu vou devolver para o meio aquilo que eu estou recebendo. Porque às vezes eu estou recebendo uma ofensa e eu devolvo a ofensa agregada da raiva e do ódio. Então, ao invés do mal ele ser ali subjugado, eu faço o quê? Eu amplio aquilo que está chegando até mim. É assim que a gente está vendo aqui no duelo. Então chega uma situação, eu amplifico ela, entrando no duelo, aceitando aquilo, muitas vezes desencarnando porque eu não tenho habilidade para duelar, né? Como na época acontecia muito isso, e eu faço esse mal protelar, e aquele que sempre faz isso vai continuar fazendo com outros, e assim vai e não cessa, né? Porque se todos nós cessássemos
e disséssemos, não, eu não vou duelar, não existiria o outro lado do duelo. Então, é a nossa fraqueza que muitas vezes faz com que o mal, ele persevere. E essa fraqueza moral nossa, não em não aceitar o duelo, mas em aceitar o duelo. Isso é uma fraqueza moral da criatura, e mesmo nos dias de hoje, a qualquer instante, quando a gente aceita o duelo, demonstra uma fraqueza moral nossa que precisa ser corrigida. Então, eu vejo que essa frase que a gente procurou destacar no dia de hoje para iniciar os nossos trabalhos, as nossas reflexões, eu vejo que ela tem muito a ver com esse aprendizado de filtragem e um aprimoramento mental. Ampliar a nossa mente, nossa visão mental, e trazer para nós uma oportunidade de crescimento no âmbito dos nossos mecanismos espirituais.